Em nosso mundo iluminado, em que supostamente não há mais coisas misteriosas ou místicas, e a ciência pode simplesmente explicar todos os fenômenos, as descobertas a seguir quase parecem nada neste mundo. Mas convença-se disso. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Segredo do navio Khufu. A descoberta do navio Khufu, o antigo faraó egípcio que foi enterrado dentro de sua pirâmide Tumba, em 1954, é uma das descobertas mais importantes do século passado. O navio de madeira tem 4.600 anos e foi supostamente tão bem construído que ainda poderia navegar se fosse devolvido ao Nilo hoje. Embora o propósito exato do barco permaneça um mistério, os historiadores acreditam que ele foi colocado na pirâmide pelo faraó Khufu, que está enterrado lá. Às vezes é referido como o Barco do Sol, porque acredita-se que tenha sido construído na câmara mortuária de Khufu, para permitir que ele navegasse pelo céu com o deus do sol Ra após sua morte. Ele foi descoberto em 26 de maio de 1954 pelo arqueólogo Kamal El-Malak, quando ele estava cavando sob uma parede de pedra no lado sul da Grande Pirâmide. O Vale das Múmias Douradas. Em 1996, uma incrível descoberta foi feita no Egito. Os arqueólogos encontraram uma necrópole de 3 km² que continha várias tumbas importantes. A primeira escavação descobriu que 4 das tumbas continham 105 múmias bem preservadas, muitas delas com máscaras de ouro ornamentadas, daí o cemitério ficar conhecido como Vale das Múmias Douradas. No entanto, acredita-se que a primeira descoberta foi apenas a ponta do iceberg, pois acredita-se que até 10 mil múmias poderiam estar no cemitério. As múmias foram feitas pelo Dr. Zahi Hawass e sua equipe descobriram no oásis de Bahariya, que fica a cerca de 380 quilômetros a oeste das pirâmides. Um guarda chamado Abdul Megold tentou pegar seu burro quando a perna do burro quebrou um buraco no chão. Quando o Megold espiou pelo buraco, viu purpurina dourada. Os arqueólogos chamados descreveram a descoberta como um achado do século. Múmia da época romana encontrada no oásis egípcio. Arqueólogos egípcios descobriram um sarcófago de gesso esculpido representando uma mulher de olhos arregalados em uma túnica em um complexo de tumbas recém-descobertas em um oásis remoto no deserto, anunciou a autoridade de antiguidades egípcias no Cairo. É a primeira múmia de estilo romano encontrada no oásis Bahariya, cerca de 300 quilômetros a sudoeste do Cairo, disse o arqueólogo Mahmoud Afifi, e liderou a escavação. O achado fazia parte de um cemitério do período greco-romano, com 14 sepulturas. É um achado único, disse ele, confirmando que uma pesquisa preliminar sugere que uma múmia está dentro do caixão. O sarcófago de gesso esculpido tem apenas 1 metro de comprimento e mostra uma mulher vestindo uma túnica longa, lenço na cabeça, pulseira e sapatos, além de um colar de pérolas. Pedras coloridas nos olhos do sarcófago faziam parecer que ela estava acordada. A Fifi diz que ainda não datou a nova descoberta, mas o estilo de sepultamento sugere que ela pertenceu ao longo período do domínio romano no Egito, que durou várias centenas de anos e terminou em 31 a.C. Uma estátua rara. Os arqueólogos do Egito revelaram 2 novos artefatos dos tempos antigos, uma estátua rara de um dos faraós mais famosos do país e uma pequena esfinge antiga. O Ministério de Antiguidades egípcio anunciou que uma estátua de granito rosa do famoso antigo governante Ramsés II foi encontrada e descreveu o artefato como uma das descobertas arqueológicas mais raras. Uma inscrição hieroglífica encontrada no verso da pedra trazia o nome de Touro Forte, uma indicação da força e vitalidade do rei que foi enterrado. A estátua, coberta de lama, foi encontrada na propriedade de um homem preso por escavações ilegais perto das antigas pirâmides de Gizé, disse o ministério. Felizmente, a estátua agora está em poder das autoridades. Pylos Kampfachat. Em 2015, em um olival perto de Pylos, Grécia, os arqueólogos descobriram um túmulo intacto de um guerreiro ou sacerdote micênico, que mais tarde foi referido como o Guerreiro Grifo. Ele data de cerca de 1450 a.C. É um achado inacreditável.
Os pesquisadores recuperaram taças de ouro e prata, armas e armaduras, bem como 50 selos de ouro e pedras preciosas gravados com imagens complexas. Agora, pesquisadores analisaram completamente um desses selos de ágata e descobriram que ele se equipara às maiores obras de arte do mundo antigo. Mas ao contrário das esculturas gregas antigas ou dos mosaicos romanos, o selo é difícil de ver sem uma lente de aumento. A imagem gravada tem menos de 1,5 polegadas de comprimento, mas mostra uma cena incrivelmente detalhada de um guerreiro matando 2 de seus inimigos. O selo foi chamado de Pilus Kampfschat, a cena de batalha de tirar o fôlego na pedra do selo, uma das maiores obras-primas da arte do Egeu. Se compara a alguns dos desenhos da exposição de Michelangelo, agora em exibição do Metropolitan Museum of Art, diz Malcolm H. Weiner, um especialista do Egeu, curador da pré-história e emérito do Metropolitan Museum, em frente ao Wade. As múmias de cocaína. Usando um microscópio eletrônico, os cientistas descobriram grãos de tabaco agarrados às fibras das bandagens de uma múmia. Esta descoberta inicial foi rotulada como uma mentira pelas autoridades, e cientistas seniores insistiram que era simplesmente contaminação com objetos modernos. Talvez de um arqueólogo fumando um cachimbo nas proximidades. O tabaco chegou pela primeira vez à Europa vindo da América do Sul na época de Colombo, ou seja, 2.700 anos depois, o que exclui a possibilidade de que o tabaco fosse usado durante o reinado de Ramsés por volta de 1213 a.C. Alguns anos depois, doutora Svelta Balabanova, uma toxicologista forense, continuou com as descobertas originais e forneceu evidências ainda mais fascinantes. Para descartar a possibilidade de contaminação contemporânea, a doutora Balabanova colheu amostras do tecido intestinal da múmia e, para seu espanto, descobriu vestígios de cannabis, coca e tabaco. Esta era a prova clara. Os antigos egípcios conheciam intoxicantes do continente americano. As árvores fósseis mais antigas. Com 3 trilhões em número, estima-se que as árvores da Terra são mais numerosas do que as estrelas da Via Láctea. Essas maravilhas lenhosas sugam o dióxido de carbono da atmosfera, protegem o solo da erosão, garantem o ciclo da água nos ecossistemas e sustentam inúmeras formas de vida. As raízes que brotam da base dos troncos das árvores são o equivalente em forma de árvore a um trato digestivo e trocam água e nutrientes com o solo circundante. As raízes literalmente ancoram uma planta, e quanto maiores são, maior e mais forte a árvore pode crescer. Agora, os cientistas descobriram a floresta mais antiga conhecida na Terra, fora do Cairo, em Nova York. Aos 385 milhões de anos, a antiga floresta é mais antiga ainda do que o surgimento das plantas produtoras de sementes, grupo que inclui quase todas as árvores vivas. A floresta paleozoica também abriga o resto de intrincados sistemas de raízes de árvores que apresentam uma incrível semelhança com as estruturas das plantas das árvores modernas. A peste mais antiga conhecida. Uma cepa da peste mais antiga conhecida no mundo foi encontrada fora de uma pequena cidade no oeste da Suécia, com quase 5.000 anos para ser mais preciso. Um grupo de pesquisadores da Suécia, Dinamarca e França analisou esqueletos de uma sepultura fora de Falkoping e encontrou vestígios de DNA de Yersinia pestis, a bactéria que causa a peste. Os restos mortais pertenciam a agricultores que viviam na área há cerca de 4.900 anos. Todas as cepas da peste descobertas em períodos posteriores, a mais famosa delas é a peste negra, que matou mais de 50 milhões de pessoas no século XIV, são variantes dela, disseram os pesquisadores. A descoberta de uma variante tão inicial, a praga, em Falkoping, foi completamente inesperada, já que descobertas anteriores indicavam uma origem na Ásia. Isso agora precisa ser reavaliado. Por isso, é uma descoberta significativa, disse o arqueólogo Carl Goran Sjögren, da Universidade de Gotemburgo, em um comunicado. Pirâmide na Antártica? A imagem de uma montanha da Antártica com uma forma única
de pirâmide é repentinamente uma sensação na internet, e inúmeros teóricos estão intrigados sobre sua origem. Alguns se perguntam se uma civilização antiga criou a estrutura rochosa piramidal, e outros apontam para o espaço sideral e especulam sobre o envolvimento de alienígenas. Mas há uma causa muito mais mundana. Essas rochas piramidais íngremes são provavelmente o trabalho de centenas de milhões de anos de erosão, dizem os especialistas. Esta é apenas uma montanha que parece uma pirâmide, disse Eric Rignot, professor de ciência dos sistemas terrestres da Universidade da Califórnia. Ele acha extremamente improvável que a pirâmide tenha sido criada por mãos humanas. Descobertas proibidas que intrigam os cientistas. Os cientistas não podem explicar essas descobertas proibidas. Elas incluem tecnologias antigas impossíveis, ruínas inexplicáveis e artefatos misteriosos. Na verdade, existem inúmeros artefatos perdidos ao longo da história que os cientistas não conseguem nem começar a explicar. Eles são muito desenvolvidos para o seu tempo, datados de descoberta e deveriam ter sido construídos por culturas altamente tecnológicas, mas eles não são. Ou a ciência simplesmente não sabe para que propósito esses objetos foram realmente construídos. Deixe seu joinha, inscreva-se e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!